Você busca compreender o propósito da vida? Quer entender a continuidade além do véu? No Pense Nisso, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec para iluminar o seu caminho, desvendar mistérios e promover a paz interior. Conecte-se com a sabedoria que liberta. Pense nisso. Se você gostar do nosso programa, curta e compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Meus caros ouvintes, nossos cumprimentos a todos que nos acompanham pela Rádio Meimei, na apresentação desta crônica intitulada Pense Nisso. É uma crônica apresentada aos ouvintes para reflexão sobre temas tratados à luz da doutrina espírita. E é com prazer que estamos retornando, voltando ao nosso programa, para que você nos acompanhe. O tema que escolhemos para a edição de hoje é a Escola da Vida. Nós vamos começar a falar desse tema, Escola da Vida. Não é um tema muito desconhecido. Acho que muita gente já tem a noção de que a vida é uma escola, né? A vida em si é uma escola. Então nós vamos ler, e vocês vão ter paciência de nos ouvir, um pequeno poema recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Esse poema chama-se Poema da Fraternidade. A autora espiritual é a poetisa brasileira Carme Sinira. E vamos então ao tema. Diz a poetisa: a vida é sempre a iluminada escola. Compadece-te e ajuda no caminho. Por toda parte, a dor que desconsola. E toda gente aguarda a leve esmola do sorriso, da prece, do carinho. Nem sempre vês quem chora e necessita. Há muita treva, muita sede e fome, escondidas em laços de ouro e fita. E em tudo há muita máscara bonita, ocultando a miséria que consome. Quanta cabeça se ergue a luz dourada, na multidão festiva que fulgura, e a sós pende tristonha e desvairada, aturdida no horror da própria estrada, chorando de aflição e de amargura. Quanto sonho padece desabrigo, quanta mágoa contida vida fora. Auxilia do príncipe ao mendigo, e não atrases o abraço doce amigo que o companheiro espera desde agora. Que a boa luta te não desagrade. Dê mais amplo no esforço da harmonia. Semeia a glória da fraternidade. Sem a luz da união e da amizade, não há bênçãos de paz e de alegria. Carme Sinira. É um poema que dá o que pensar. Dá para a gente refletir sobre o caminho que estamos trilhando nessa escola, que na verdade é um curso que estamos frequentando e que nos ensina à medida que nós caminhamos em contato com aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que cruzam o nosso caminho. A vida, segundo o nosso entendimento, eu acho que também o seu, é realmente uma escola. Que digam os mais velhos, os mais idosos, e vão verificar que aprenderam muito ao longo dessa jornada. Quando a gente é criança, quando a gente é jovem, a gente não presta muita atenção na estrada.
que os adultos, muitas vezes, é que cuidam de nos guiar, é que dizem o que está certo e o que está errado. Mas quando nós chegamos à maturidade, quando nós próprios já sabemos distinguir o melhor caminho, quando já sabemos desviar ou saltar sobre os tropeços da vida, vencendo trechos importantes da nossa existência, errando, acertando, é que nós vamos perceber que tudo isso, de alguma forma, nos ensinou. Ensinou o quê? Ensinou a viver. Porque viver é o objetivo da vida. O objetivo da vida não é morrer. Os materialistas, aqueles que não acreditam na vida depois da morte, que não acreditam na reencarnação, vão achar que nós vivemos para morrer. Porque do jeito que chegamos, partimos. Mas não é esse o objetivo da vida. O objetivo é viver. E para viver bem, nós temos que aprender. Podemos não aprender tudo na infância, como realmente não aprendemos, na adolescência, na juventude, na idade madura ou até mesmo na velhice. Mas se não fizermos, vamos continuar aprendendo em outras oportunidades depois desta vida, seja no plano espiritual, seja em outras encarnações. Não é bonito isso? Esse não é o caminho da vida que nos ensina a viver? A escola é a vida. E a vida quer que vivamos. A vida está apelando para que nós aprendamos a viver. E a viver bem. Não viver de qualquer forma. Viver bem, primeiramente, conosco mesmos. Porque se não estivermos bem conosco, não estaremos bem com ninguém. Se não estivermos em paz com a nossa consciência, que vida vamos levar? Perseguidos pelo sentimento de culpa? Pelo fato de não podermos ter vencido aquilo que realmente deveríamos ter vencido? Então voltamos ao nosso tema. A vida, como diz a nossa poetisa, é uma iluminada escola. Todos estamos neste mundo por um determinado tempo. Alguns por muito pouco tempo. Outros por muito tempo. Eu digo muito tempo em relação à expectativa de vida humana. Quanto tempo vamos viver? Quanto tempo vocês acham que vão viver ainda? Não sabemos. Isso faz parte da vida, faz parte do jogo da vida. Não sabemos quando termina cada etapa. Temos que viver bem cada momento, cada minuto, cada segundo, cada oportunidade, para sabermos aproveitar melhor a nossa existência. Mas podemos ter certeza de que aqui nos encontramos para um curso de aprendizado prático, que contém várias matérias, inúmeros professores, que são todas as pessoas que nos rodeiam, principalmente aquelas que são problemas para nós. Você já pensou se o professor de matemática, por exemplo, que é uma matéria das mais temidas, desse apenas problemas fáceis para que os alunos resolvessem e todos chegassem ao mesmo resultado? O que aprenderiam esses alunos? Não,
O professor tem que pôr certa dificuldade em cada problema e, para certos alunos, maiores dificuldades, porque eles têm condições de vencer determinados conteúdos com mais facilidade. Então precisam aprender mais. Eles não podem andar no mesmo nível de todos os demais. Uma classe que tenha 30 alunos são 30 almas diferentes. São 30 caminhadas diferentes. São 30 metas diferentes. E a sua meta qual é? Ao terminar esse curso, caros amigos, nós retornamos à nossa condição original no mundo dos espíritos, para voltarmos em seguida para outro curso desse planeta. Geralmente é um preparo na espiritualidade para ingressarmos no próximo curso, ou seja, na próxima encarnação, visando ao desenvolvimento da inteligência e do sentimento, que fazem parte da nossa experiência. Numa encarnação, por exemplo, nós podemos vir para exercitar mais a paciência, mais a tolerância. Na outra, viemos mais para exercitar o altruísmo, a generosidade. Na outra, viemos para exercitar o conhecimento, que ainda muito nos falta, para saber mais, ampliar a nossa capacidade de perceber o mundo e a nós mesmos. Sempre há uma prioridade para aprender. Ninguém nasce aqui simplesmente por nascer ou sem objetivo nenhum, pelo contrário, cada um nasce para atender às suas prioridades. O que é prioridade? Aquilo que é mais importante na caminhada do espírito, aquilo que falta ainda para ele desenvolver. Por isso nós falamos em paciência. Paciência é uma questão muito comum na nossa vida. Nós temos dificuldade de ser pacientes, mas alguns têm menos do que nós. Algumas pessoas são muito impacientes e essas precisam aprender mais sobre paciência. Outros que já aprenderam vão dar um passo maior sobre paciência, sobre tolerância. Você, por exemplo, qual o ponto mais fraco de sua conduta diante do semelhante? Você já pensou nisso? Ou nunca pensou? Onde está mais pronunciada a sua falta, a sua dificuldade? Quando você trata uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa da sua família, uma pessoa que não é simpática a você. Porque aquela que é simpática não tem problema. Aquela que é simpática, aquela que demonstra amor por nós, isso não é problema, porque isso aí nós sabemos, nós com facilidade vencer. Quero saber daquela que tem dificuldade. Porque aí é que está o desafio da vida, o desafio de cada existência. Disse Jesus sobre isso. De que vale a nós amar o que nos amam, tolerar os que nos toleram? Que mérito há nisso? O mérito está em vencer essas dificuldades, o egoísmo, o orgulho, aquilo que está muito vivo ainda em nós e que nos compromete a existência, aquilo que é responsável pelas nossas
pelos nossos conflitos, pelas nossas brigas, pelos nossos desentendimentos. Orgulho e egoísmo são as duas facetas de uma mesma moeda. Para o Espiritismo, as maiores chagas da sociedade. De um lado, orgulho, e do outro lado, egoísmo. Quando você tem problema com alguém, problema sério, que vocês entram em conflito, verifique até onde o seu orgulho não está gerando mais dificuldade para vocês se entenderem. Não foi por outro motivo que Jesus, dirigindo-se ao seu povo, o povo judeu, um povo religioso, que frequentava o templo, que ia lá ao templo levar a sua oferenda no altar dos altares para oferecer a Deus. E Jesus, no Sermão da Montanha, disse: quando fores orar no templo, deixa a tua oferenda em frente ao altar e vai primeiro reconciliar com o seu adversário. Depois venha e faça a sua oferenda. Não é difícil perceber o que Jesus queria dizer com isso. É fácil amar os que nos amam. Difícil é amar os inimigos. E o que disse Jesus? O que costumamos chamar de sofrimento nada mais é do que a nossa relação com as situações desagradáveis da vida. Porque nós não estamos em mundo propriamente para sofrer, mas estamos para aprender a não sofrer. É aprender a não sofrer, é aprender a lidar com as situações sem causar muito impacto íntimo. Sem colocar-nos numa condição de quem está inconformado com a vida e consigo mesmo. A diferença entre a escola da vida e as escolas convencionais do mundo é que as escolas do mundo são muito teóricas, demora para você colocar em prática o que estudou. Mas a escola da vida, porém, não, toda situação que nós vivemos as 24 horas do dia é uma situação que é a escola da vida. Quando algum ente querido nos desaponta, nós imediatamente passamos a sofrer, mas ao mesmo tempo nós somos convidados a penetrar mais fundo no problema, a procurar compreender a atitude dessa pessoa e por que ela agiu dessa forma. Quando nós entendemos as pessoas, fica mais fácil compreender as suas atitudes e fica mais fácil também perdoá-las. Como você pode perceber, não é difícil entender porque um sofre mais do que os outros e às vezes diante do mesmo problema. Você vive melhor se não tiver revolta, se não se desesperar, se não se voltar contra si mesmo e contra os outros. Ninguém está nessa vida por acaso. E se queremos aproveitá-la bem, devemos tomar as dificuldades por desafios, aprender com elas e ensinar com elas. Porque quando nós enfrentamos uma dificuldade, um espírito de compreensão, nós estamos não só aprendendo, mas ensinando aqueles que estão ao nosso lado, que estão nos observando. Portanto, caros amigos, sejamos humildes para aprender, sejamos humildes para colaborar com aqueles que estão no nosso caminho, mas sejamos humildes para reconhecer nossas próprias necessidades.
a ponto de merecer verdadeiramente o amparo de Deus. Pense nisso. O programa de hoje se encerra aqui, mas a reflexão continua. Pense nisso, em cada questão uma resposta com José Benevides Cavalcante. Um novo tema te espera toda terça-feira às 9 horas. Se quiser ouvir de novo, as reprises vão ao ar às 15 e às 21 horas. Você também pode acessar todo o nosso conteúdo a qualquer momento no site www.radiomeimei.com.br. E se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima!